Te conto que está em 1 João, capítulo 3, versículos do 17 ao 18, que diz assim: Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. A nossa parábola de hoje se chama a parábola A Bomba d'Água. Contam que um certo homem estava perdido no deserto e ele estava prestes a morrer de sede. Foi quando ele chegou a uma casinha velha, uma cabana desmoronando, sem janelas, sem teto, batida pelo tempo, coitada. O homem perambulou por ali e encontrou uma pequena sombra onde se acomodou, fugindo do calor do sol desértico, né? Olhando ao redor, viu uma bomba a alguns metros de distância, bem velha e enferrujada. Ele se arrastou até ali, agarrou a manivela e começou a bombear sem parar. E nada aconteceu. Desapontado, caiu prostrado, para trás e notou que ao lado da bomba havia uma garrafa. Olhou, limpou, removendo a sujeira e o pó e leu o seguinte recado: Você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água desta garrafa, meu amigo. Observação: faça o favor de encher a garrafa outra vez antes de partir. Olha, para uma pessoa que estava ali prostrada, desapontada, e leu um recadinho desse, aí o homem arrancou a rolha da garrafa e de fato lá estava a água. A garrafa estava quase cheia de água. De repente ele se viu em um dilema. Se bebesse aquela água poderia sobreviver, mas se despejasse toda aquela água na velha bomba enferrujada, talvez conseguisse água fresca, talvez bem fria, lá no fundo do poço. Toda a água que quisesse poderia deixar a garrafa cheia para a próxima pessoa, mas talvez isso não desse certo. Ele ficou naquele dilema, E aí, o que fazer? Despejar a água na velha bomba e esperar a água fresca e fria, ou beber a água velha e salvar a sua vida? Deveria perder toda a água que tinha na esperança daquelas instruções pouco confiáveis escritas não se sabia quando? Com relutância, o homem despejou toda a água na bomba. Em seguida, agarrou a manivela e começou a bombear. E a bomba começou a chiar. E nada aconteceu. E a bomba foi rangendo e foi chiando, e foi rangendo e foi chiando. Então surgiu um fiozinho de água. Depois um pequeno fluxo. E finalmente a água jorrou com abundância. A bomba velha e enferrujada fez jorrar muita, mas muita água fresca e cristalina. Ele encheu a garrafa e bebeu dela até se fartar. Encheu a garrafa de novo, para o próximo que por ali poderia passar. E aí se dá de cara lá com a garrafinha de água. E claro que ele acrescentou, um bilhete preso na garrafa, escrito assim: acredite, funciona. Você precisa dar toda a água antes de poder obtê-la de volta. E aí, qual é a reflexão que a gente tem para esta parábola da bomba d'água? Concorda que aquele homem poderia ter se fartado e ter se esquecido de que outras pessoas que precisassem da água pudessem passar por ali? Mas não, ele pensou no próximo. Deixou a dúvida de lado e acredito eu, que ele tenha se colocado no lugar do outro. Às vezes fico pensando, a gente precisa se preocupar com quem precisa de ajuda, seja quem for. O homem da história não se esqueceu de encher a garrafa. E tem mais, meu irmão, o homem ainda por cima soube dar uma palavra de incentivo. Nós podemos também tirar uma outra lição, que o homem da história seguiu direitinho o recomendado. A mesma coisa nós precisamos fazer com a palavra de Deus. Precisamos ouvir com atenção que o Senhor tem para nós através da onde? Da Bíblia. Seguindo igual o livro de receitas. Tudo na medida, Não tem como a fórmula sair errada. Meu irmão, como esse homem da história, nós temos as instruções por escrito à nossa disposição. Só temos que usar.
e que você pense